Olá, eu sou Ivete Rio Pugliese e hoje eu quero mostrar para vocês algo bastante especial sobre Stephen Hawking, esse grande físico que nos deixou essa semana. Eu resolvi analisar essa personalidade tão brilhante, que certamente vai ficar na história, assim como tantos outros gênios da ciência, especialmente como Galileu e Albert Einstein. E por que Galileu e Albert Einstein? Porque Stephen Hawking nasceu exatamente 300 anos depois da morte de Galileu. E ele morreu, Stephen Hawking morreu no dia do nascimento de Albert Einstein. Então, essas coincidências me chamaram a atenção. E eu resolvi então preparar um resumo do mapa numerológico dele e inevitavelmente acabei fazendo uma breve comparação com Albert Einstein. E eu percebi que existe um entrelaçamento bastante evidente. E também, assim, existe um entrelaçamento com o mapa de Galileu. Mas esse eu já vou deixar para uma outra oportunidade. Então, vamos verificar o mapa de Stephen Hawking e tentar descobrir como ele conseguiu superar todas as dificuldades provocadas pela ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que paralisou todos os seus músculos até a morte. E mesmo assim ele conseguiu se destacar e ser essa personalidade tão brilhante que a gente conhece. Vamos ver. Bem, nós vamos ver então, através das letras, as vogais do nome de Stephen Hawking, nós vamos ver qual foi a vibração que ele trouxe para essa vida. Foi a vibração 3, da comunicação, importantíssima para a vida dele, para o desenvolvimento de tudo que ele aprendeu. Se ele não tivesse trazido isso já de forma inata para essa vida, talvez ele não tivesse conseguido passar para o mundo tudo que ele aprendeu e descobriu. A comunicação foi tão importante para ele que ele chegou a desenvolver métodos para se comunicar, vencendo as suas limitações físicas, com aparelhos e depois movimento dos músculos do rosto, movimento dos olhos. De alguma forma, ele sempre conseguiu passar adiante, porque a comunicação, que já veio na alma dele, é a coisa mais importante para ele. Então, isso foi o que acendeu essa luz para que ele conseguisse mostrar para o mundo tudo que ele aprendeu. O destino de Stephen Hawking foi marcado pela vibração 5, a vibração da inteligência, da criatividade, da ação, da energia, das mudanças. Bom, preciso falar mais alguma coisa, né? Então, mesmo com toda a limitação física que ele tinha, a energia que veio com ele era muito mais forte que isso. Então, fez com que ele tivesse força suficiente para seguir adiante, para vencer tudo isso. Derrotar uma pessoa que tem essa vibração tão forte como ele tinha, e depois nós vamos ver até num outro gráfico que essa vibração é muito importante para ele. Isso foi o combustível para ele conseguir seguir adiante, estudar e fazer tantas descobertas, tais como Big Bang, buracos negros, espaço e tempo, história do tempo, segredos do universo. Tudo isso ele estudou, tudo isso ele quis desvendar. A ansiedade do número 5 é muito grande. É tipo, saia da frente que eu vou passar e eu vou descobrir tudo. A sua expressão foi marcada com o número 33, o número mestre 33. Essa vibração é a vibração da humildade, mas em que sentido? No sentido de aprender e não ficar para si, aprender e passar adiante, no caso dele. Essa vibração 33 é aquele que não guarda nada para si. Tudo que ele tem é para o outro. Então, tudo que o Stephen Hawking aprendeu, ele passou adiante, ele cumpriu exatamente o que o 33 pede para fazer. Então, intuitivamente, isso foi cumprido. No seu desafio nessa vida, ele foi regido com a vibração 7,
como não podia deixar de ser. O 7 é o número da espiritualidade, que não quer dizer religiosidade, isso é conhecimento, ciência, a vontade do saber, é a vontade do descobrir, é o questionamento. A pessoa que tem esse desafio na vida é aquela que busca respostas o tempo inteiro e que duvida também de tudo, porque ela é muito inteligente, então ela estuda muito, ela quer saber realmente qual é a verdade das coisas, né? Qual é a teoria de tudo, na verdade. Então, Stephen Hawking, ele andou sempre entre assim, querer provar ou não se Deus existe, né? Em algumas afirmações, há uma diferença entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. Então, de um lado, a religião, do outro lado, a razão. Outra, se houve um princípio no universo, então poderíamos supor que haja um Criador. Nessa ocasião, ele praticamente afirmou que poderia acreditar que existisse um Deus. Aqui, numa das últimas citações dele, a criação espontânea é a razão pela qual algo existe. Então, a criação espontânea, não a criação de Deus. Espontânea, né, significa que ele aqui meio que se afirmou ateu. Então, esse é o desafio do 7. Na personalidade dele, ele tinha o número mestre 11. Esse número mestre é marcado pelo carisma, pelo magnetismo, pela intuição. O número 11 também é aquela pessoa que é exemplo para os demais. Vem para essa vida justamente para ser exemplo. Alguns não conseguem. Esses que não conseguem, eles têm uma cobrança muito grande ao longo da vida. Então, o número 11, como parece ser duas colunas, né, capazes de suportar muita coisa, geralmente uma carga muito grande é dada às pessoas que têm esse número 11. Bem, como eu disse anteriormente, existe uma coincidência entre as datas de nascimento e morte de Galileu, Einstein e Stephen Hawking. Eu vou colocar aqui rapidamente só um paralelo com Einstein e Hawking para a gente ver essas características. Na alma, o que Einstein trouxe foi exatamente o desafio de Stephen Hawking. Então, o que este aqui trouxe de conhecimento, a bagagem que ele veio para essa vida, né? De conhecimento, a saga por aprender, por conquistar, por conhecer mais, foi o desafio de Stephen Hawking. Então, os dois caminharam da mesma forma. O destino de Einstein foi marcado pela vibração 9. Essa é a vibração da sabedoria. E também a pessoa que tem essa vibração no destino se adapta a várias atividades, né? Ele, por exemplo, começou como um funcionário comum no escritório de patentes e foi evoluindo, ocupando cargos na universidade, ocupou diversos cargos e também mesmo dentro da física atuou em várias áreas, né? O 9 também é uma vibração que tem muita sensibilidade. E ele sempre dizia que ele tinha muito gosto pela música, que se ele não fosse físico, ele seria até mesmo músico. A expressão foi exatamente igual a Stephen Hawking. É a expressão de uma pessoa dinâmica, ativa, inteligente, criativa e com toda essa garra que a gente já viu aqui. No desafio da vida do Einstein, ele teve 33, onde Stephen Hawking tinha na expressão. Então, o 33 foi a missão do Einstein. Ele tinha que vir para essa vida e deixar um legado, dar para o mundo uma contribuição muito grande. A missão dele foi muito maior até do que a do Stephen Hawking. E eu disse que de Galileu o mapa seria mais complicado, é porque o número
do desafio do Galileu aqui é o 22, é o número do super construtor, só que é um número super puro, mesmo na potência dele. Então, aqui que vai elevar Galileu é como se fossem 3 níveis aqui: Galileu, depois Einstein e depois Stephen Hawking. Ou seja, Galileu construiu tudo aquilo e os outros 2 vieram na caminhada. Bom, aí nós temos aqui a personalidade dos 2, com o número mestre 11, cheio de carisma, cheio de intuição e também de muita batalha. Aqui rapidamente mais um gráfico onde eu mostro as 9 características da personalidade de Stephen Hawking, que são a independência, isso tudo é de acordo com o nome dele decodificado, né? A tolerância, a comunicação, o trabalho, a ação, que é o que impulsionou realmente ele a fazer tudo o que ele fez, mesmo com a condição física prejudicada, amor, 0, espiritualidade, material e compaixão. Então aqui a gente vê um certo equilíbrio, né? Entretanto, há um desequilíbrio aqui na ação, que seria exatamente na inteligência, criatividade, ansiedade, busca pelo saber, tá? Na espiritualidade, que é também a busca pelo conhecimento. Espiritualidade, mais uma vez, não quer dizer religiosidade. Então é a ciência, a busca pela ciência, pelo mistério, desvendando segredos, desvendando mistérios, né? Questionando muito. Do lado material, também um excessozinho, que eu acredito que ele tenha sido uma pessoa ambiciosa e com sonhos grandes. Se era isso, ele conseguiu. Bem, e para completar, vamos dar uma olhadinha no gráfico também das características do Einstein, porque é muito interessante. O que a gente percebe aqui é que ele tem na ação muito parecida com o Stephen Hawking. Então, um excesso exatamente na criatividade, inteligência e tudo mais, né? 0 no amor, 0 na espiritualidade material e na compaixão um pouquinho. Então, aqui, o que acontece? Se a pessoa pega um mapa desse aqui, vai se assustar, vai achar que tem algum problema. Então, qual é o caso aqui? Se for uma criança ainda, né? Eu vou dizer para a mãe, olha, você tem que saber direcionar essas vibrações. Portanto, o que conta é como você emprega as energias que você recebeu. Então, aqui é lógico, o mapa dele é uma coisa típica. Para se estudar com muito cuidado, porque dificilmente alguém conseguiria chegar onde ele chegou e fazer o que ele fez com essas ferramentas que ele recebeu. E eu ainda quero estudá-lo de uma forma bem mais aprofundada. Bem, essas coincidências parecem querer dizer algo. E, no fundo, o que eu quero dizer é que a numerologia é uma grande ferramenta de análise para a personalidade. E ela pode nos ajudar e muito para nos conhecermos melhor, para conhecer as nossas próprias ferramentas e conseguirmos tirar o máximo de proveito do que nós temos. Às vezes nós temos capacidade para coisas que nem imaginamos. E a numerologia consegue trazer tudo isso à tona. Da mesma forma que talvez nós tenhamos fraquezas que precisam ser superadas e trabalhadas. Tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e peço também que vocês deixem aqui os seus comentários e sugestões para os próximos vídeos, tá bem? Então, muito obrigada, um forte abraço.